Olá, me chamo Mário, sou cantor, professor de canto e também adoro difundir a doutrina espírita. Faço curso no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, da Manchester, que fica na Vila Carrão, da cidade de São Paulo. E o vídeo de hoje faz parte do trabalho que nós, alunos, precisamos fazer agora que entramos no terceiro ano. É o estudo do Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec. Há algumas partes que pedirei que vocês leiam. Então, nestas, vocês pausem o vídeo e, por favor, façam a leitura. Eu fiz isso para ver uma maior interatividade, ok? Boa tarde, amigos. É com imensa honra que venho falar com vocês sobre o Livro dos Espíritos, que foi feito através dos ensinos dados por espíritos superiores, com a colaboração de diversos médiuns e coordenados por Allan Kardec. Desde já agradeço essa grande oportunidade de estar compartilhando esse conteúdo com vocês e, consequentemente, estou aprendendo muito. Antes de iniciar, gostaria de contar uma história que eu acho interessante. Que há 20 anos atrás, eu já tinha contato com a doutrina espírita e na volta do cursinho eu comprei o Livro dos Espíritos, aquele bem pequenininho, e tentei ler na volta no metrô. Mas eu não saí da introdução. Achei muito difícil e nunca mais toquei no livro. Nem sei mais onde ele está. Bom, daí o que acontece? A parte que é designada a mim é exatamente essa parte da introdução. Que nada é por acaso, né? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, Introdução e Prolegômenos. Bom, vamos iniciar falando sobre algumas palavras, vocábulos. A palavra espiritual, espiritualista, espiritualismo, quer dizer que é o oposto do materialismo. Ou seja, aquela pessoa que acredita que existe alguma coisa além da matéria, por exemplo, quando uma pessoa morre, né, uma pessoa que acredita algo mais, que não acaba por aí, então diremos que essa pessoa é espiritualista, porém que ela não é espírita, porque espíritas são aqueles que creem na existência dos espíritos e que eles se comunicam com o mundo visível. Agora eu vou falar sobre a alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Bom, aqui está falando sobre a falta de palavras, né? Que uma palavra tem que dar sentido a 3 ou mais coisas diferentes. Vou dar algumas definições de alma. Vou dar 3. Então a primeira: segundo uns, a alma não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. A segunda definição: pensam outros que em todo o universo haveria somente uma alma, e esta distribui em centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida, e após a morte retornaria à fonte comum a se fundir com o todo. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. É uma simples variante do panteísmo. É uma procurada no panteísmo, é uma doutrina caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada, ou seja, não existiria a individualidade dos seres. E agora a terceira definição: segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua identidade após a morte. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas,
Chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Bom, agora eu queria pedir, por favor, se alguém daria para ler. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. O livro inicia com essa frase. Está falando sobre aquela questão de novo, né, que faltam palavras, então sugere aqui de dar 3 nomes mais específicos à alma. Então aqui no caso a alma vital, que indicaria o princípio da vida material, que são todos os seres, plantas, animais e homens. Depois designaria a alma intelectual, indicando o princípio da inteligência, que seriam os animais e os homens. E por fim, a alma espírita, que é o princípio da nossa individualidade após a morte. E aqui no caso seria somente o homem. Como toda novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, sem a pretensão de convencer a todos. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes mostraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Dentro das explicações às objeções à doutrina estarão também fenômenos que deram origem à doutrina espírita, médiuns, principais pontos da doutrina e observações. Fenômenos que deram origem à doutrina espírita. Será que alguém poderia ler? Por favor. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando ao móvel o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. A precisão das respostas causara espanto. Ninguém imaginou que o fenômeno seriam espíritos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, declarando que era espírito ou gênio. Ainda em mesas girantes, alguém poderia ler, por favor? Agora entraremos no assunto sobre médiuns. São intermediários entre os espíritos e os homens. Há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta eram apenas instrumentos como outro qualquer. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. O número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. As comunicações também podiam ser transmitidas pela palavra, pela audição, visão, pelo olfato, etc., e até pela escrita direta dos espíritos, isso é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Agora eu queria saber se vocês gostariam de comentar alguma coisa, se tem alguma dúvida. Agora vamos entrar em pontos principais da doutrina espírita. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais.
O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Novamente, alguém poderia ler, por favor? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, quer na Terra ou em outros mundos, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso, a de um espírito impuro. Bom, novamente, será que alguém poderia ler, por favor? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte do que as compõe, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Agora vamos entrar em observações. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria, como por exemplo, a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Ou seja, o espiritismo não é da alçada da ciência. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livre de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Em observações ainda, alguém poderia ler, por favor?
Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é, para nós, o número dos desconhecidos que o dos ilustres. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo. Muito tempo mesmo. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, etc. O espiritismo, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Exatamente porque os espíritos são superiores, é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Nenhum mérito pessoal pretendemos ter por ter feito o livro, pois que os princípios nelas exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Allan Kardec. Agora vamos entrar em prolegômenos. Fui buscar o significado, porque eu não sabia o que era. São noções ou princípios básicos para o estudo de um assunto qualquer. Princípios, elementos. Prefácio. É um prefácio. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade.
A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo quer explicar ao seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradeço demais essa oportunidade. Aprendi muitas coisas. Abraço a todos e até a próxima.